Calcule a derivada. Então, item A, nós temos y igual a 5x ao cubo mais 6x menos 1. Aqui é só calcular a derivada diretamente, só que a gente pode utilizar a nova notação para derivadas, que é essa parte do capítulo, essa parte do livro, né? Então, a derivada de y em relação a x, ou seja, dy dx, agora é só derivar aqui normalmente. O 3 cai junto com o 5, e a gente diminui uma unidade, e aqui fica 6, né? Derivada de 1 é 0. Nós podemos ir para o item B. Agora nós temos S em função de t, né? Então, S é a raiz quinta de t mais 3 sobre t. Vamos inicialmente trocar a forma dessa função. Então, vai ficar t elevado a 1 quinto, já que aqui é o número 1, né? Então, a gente pode transformar a raiz em potência assim. Então, 1 quinto mais 3 t elevado a menos 1, né? Passo t para cima. E agora, a derivada de s em relação a t será, então aqui a gente dá o tapa no 1 quinto e diminui uma unidade, né? Então, é 1 quinto menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 quinto menos 5, né? Tirando MMC, então dá menos 4 quintos. Então, aqui vai ficar t elevado a menos 4 quintos. Dá o tapa no 1. Diminui uma unidade do 1. Agora, vamos trocar mais um pouquinho a forma da derivada. Então, ds sobre dt, ou seja, a derivada de s em relação a t, será 1 sobre 5. Esse t, a gente pode passar ele para baixo, né? Então, 4 quintos negativo aqui vira 4 quintos positivo aqui. E já vamos passar até para a raiz, tá? Como o quinto vai ficar positivo e está embaixo, ele vai ser o índice da raiz. O t vai ficar negativo e está em cima, vai ser a potência. E aqui temos menos 3t. A gente pode passar esse t para baixo. Então, vai ficar assim, né? 3 sobre t ao quadrado. A letra C agora nós temos x em função de t. Então, é x igual a t sobre t mais 1. A derivada aqui será derivada de x em relação a t. Nós precisamos fazer a regra do quociente. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Então, derivada de t sobre o segundo ao quadrado. A derivada de x em relação a t vai ficar assim, então. Então, aqui nós temos 1t menos esse t, a gente pode cortar. Então, vai ficar esse 1 menos 1. Deixa eu só ver, acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, certo? Menos o primeiro, derivada do segundo. Tá. Então, aqui. Então, o t corta com o t. E aqui ficou... Eu vou escrever isso porque até eu mesmo estou me confundindo. Então, vai ficar t, só aplicar o distributivo aqui, né? T mais 1 menos t, certo? Aqui sobre t mais 1 ao quadrado. Agora sim, o t a gente corta com o t, então sobrou 1 ali em cima. Então, derivada de x em relação a t será o número 1 sobre t mais 1 ao quadrado. A letra D, agora nós temos y em função de t. Então, a derivada de y em relação a t será, então aqui regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo, então derivada do cosseno. A derivada de y em relação a t, então é cosseno de t menos t seno de t. Na letra E,
que nós temos agora é y em função de u. Para fazer essa derivada, então agora é derivada de y em relação a u. Então, regrinha do quociente, derivada do primeiro, né? Então, derivando u em relação a u dá 1, vezes o segundo, menos o primeiro, derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui agora é tirar MMC em cima, né? Então, aqui nós temos o 1 embaixo. Então, MMC entre 1 e U é o número, é o U mesmo, né? Então, U dividido por 1 dá U, vezes ln. Então, temos U, ln de U. Então, U dividido por U dá 1 mesmo, então vai ficar somente essa expressão com o sinal negativo. Então, a gente vai colocar assim, com o sinal negativo, sobre ln ao quadrado de U. Agora, a gente pode fazer o seguinte, vamos aplicar a distributiva no sinal aqui, então vai ficar U ln de U, menos U, menos 1. E aqui a gente já pode fazer divisão de fração, então seria essa primeira fração dividida pela segunda, ou conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente inverter esses dois, o ln passa para baixo e ele vai ficar multiplicando o U. Então a gente pode colocar assim, ó, U ln ao quadrado de U. Então, essa é a derivada de y em relação a U. Letra F. Agora, nós temos x em função de t. Então, é x igual a t ao cubo exponencial de t. A derivada de x em relação a t, então, será, regrinha do produto, né, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Derivada da função exponencial é ela mesma. Agora a gente pode colocar em evidência a exponencial. Aliás, aqui é exponencial. Então podemos colocar agora em evidência a exponencial. Então vai ficar a exponencial de t, que multiplica 3t ao quadrado, né, que é só o que está faltando aqui, já que a exponencial está em evidência, mais t ao cubo. Dá até para colocar mais algumas coisas em evidência, né? Acabei de perceber aqui, então deixa eu já trocar isso. Aqui nós temos t ao quadrado e aqui nós temos t ao cubo. A gente pode colocar a menor potência, né? Então t ao quadrado é a menor potência, pode ficar em evidência. O que está faltando aqui, que tem aqui? Só o 3. O que está faltando aqui? Aliás, o que falta aqui? Desculpa, o que falta aqui, que tem aqui? Então, o t ao quadrado já está aqui, falta só um t. Aí fica assim, a letra G. Agora nós temos S em função de t. Então, aqui vai ficar assim, derivada de S em relação a t. Vai ficar... isso aqui não ficou muito legal, né? Tangente. Parece que é outro t. Deixa eu escrever assim para ver se confunde menos. Tangente de t. Certo. Então, agora aqui vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, derivada do segundo. Eu vou olhar numa tabela essa tangente aqui, a derivada da tangente. Certo, então aqui a gente precisa da derivada da tangente. Eu peguei essa tabela aqui na internet mesmo, vou deixar o link para ela na descrição do vídeo, é a tabela da Universidade Federal do ABC. Então aqui, a derivada da tangente
é secante ao quadrado. Então aqui vai ficar secante ao quadrado. Agora a nossa variável é t, então secante ao quadrado de t. Ou então derivada de s em relação a t. Podemos colocar a função exponencial em evidência. Temos tangente de t mais secante ao quadrado de t. A letra H agora. Então, na letra H, temos y em função de x. Então, y é x ao cubo mais 1 sobre seno de x. E aí, a derivada de y em relação a x vai ficar, então aqui, regrinha do quociente, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro. A derivada do segundo, né? Então, a derivada do seno é o cosseno. Mas se você tiver dúvida, pode olhar nas tabelas, né? Então, a derivada do seno é o cosseno sobre o segundo ao quadrado. Acho que tá bom assim. Bom, estava pensando em aplicar distributivo aqui, mas enfim, não vai dar para cancelar nada com nada. Não vai sobrar x sozinho, então podemos deixar assim mesmo. Letra I. Agora nós temos y em função de u, então raiz cúbica de u secante de u. A derivada de y em relação a u. Antes, vamos trocar essa forma de u, que é uma raiz, para a potência, né? Então podemos transformar esse 3 aqui no denominador e o 1, que é o numerador. Então, secante de u. Para derivar, agora a gente dá o tapa no 1/3 e diminui uma unidade, né? Então, 1/3 menos 1, pode fazer a continha aí, dá menos 2/3. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais, regrinha do produto, o primeiro, derivada do segundo. Então, a derivada da secante é tangente vezes secante. Então, vai ficar tangente de u, secante de u. Acho que dá para trocar um pouquinho a forma. Apesar de já ser uma resposta legal, né? Então, vai ficar o 1 em cima. O 3 a gente mantém embaixo. E agora, essa potência negativa, a gente pode passar ela para baixo e a gente passa positiva. Então, aqui vai ficar u elevado a 2/3 positiva. E já vamos passar direto para a raiz, tá bom? Então, 2/3 podemos transformar assim. Secante. Então, deixa até eu tirar esse 1 daqui, já que vai ficar secante multiplicando. Aí assim, mais raiz cúbica de u, tangente de u, secante de u. Então aqui a gente pode colocar a secante em evidência. Mas tá ok, eu vou deixar assim mesmo. Letra J. Agora é x em função de t, então x é 3 sobre t, mais 2 sobre t quadrado. E aí podemos trocar para 3t elevado a menos 1. É a mesma forma de x, então só passo o t para cima. E aqui também, né? Então t elevado a menos 2. Agora fica mais fácil de derivar o t como potência. Então a derivada de x em relação a t será... Então a gente dá o tapa no menos 1, cai junto com o 3. E dá o tapa no menos 2, cai junto com o 2. Podemos trocar a forma, né? Então vai ficar menos 3 sobre t ao quadrado. E aqui menos 4 sobre t ao cubo. Estava faltando
um sinalzinho negativo aqui. Letra L. Então, x é a exponencial cosseno de t. Derivar isso aqui não é muito problema não. Vocês vão ver quando tiver que integrar isso. Tem que fazer a integral 2 vezes. E todo livro que trabalha com integral acaba colocando isso aqui. E alguns professores põem em prova também, então já fica a dica aí. Então, a derivada aqui, a gente tem que utilizar a regrinha do produto. Então, vai ficar a derivada da função exponencial, que é ela mesma. Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro, derivada do segundo. Né? Então, cosseno, derivada do cosseno, é menos seno. Se você tiver dúvida, pode olhar na tabelinha. Podemos colocar a função exponencial em evidência. Então, cosseno de t menos seno de t. Letra M. Então, na letra M, agora, nós temos U em função de v. Então, 5v ao quadrado mais 3 sobre v à quarta. Então, o que vai ficar? 5v quadrado mais 3v elevado a menos 4. Né? Então, a gente pode trocar a forma para o v passar para cima para virar uma potência. A derivada de u em relação a v, a gente dá o tapa no 2, então vai ficar 10v. A gente dá o tapa no 4, vai ficar menos 12, v elevado a menos 5. Né? Que é a mesma coisa que 10v. 10v menos 12 sobre v à quinta. Letra N. Então, a letra N agora, nós temos o vzão em função de 4, em função de R. Então, a derivada de vzão em função de R, já que π é um número bem conhecido, né? Então, vai ficar o seguinte, a gente mantém todos os números conhecidos, e aqui a gente vai dar o tapa no 3, e a gente diminui uma unidade aqui nesse número 3, certo? Bom, e daí? Daí que é o seguinte, dependendo da área que você estiver trabalhando, dependendo do exercício, é mais conveniente que você coloque o nome de alguma variável, de alguma função, para te lembrar com o que você está trabalhando. Se for volume, você pode colocar vzão, né? Se for velocidade ou espaço, coloca vzinho ou szinho. Aqui, ó, essa fórmula é legal por causa do seguinte. Se a gente cortar isso aqui, a gente fica com 4πr ao quadrado. Então, eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é, na verdade, o volume de uma esfera. É a fórmula do volume da esfera. Isso aqui é a fórmula da área. Não sei se você reconhece ou não, talvez reconheça essa aqui mais facilmente, 4/3 de πr ao cubo. Eu não sei porquê. Ela é mais complicada, mas as pessoas costumam se lembrar mais dessa do que dessa. Mas agora, se você esquecer a área de esfera, você já tem uma maneira de lembrar. Pega o volume da esfera e deriva. Depois, com o tempo, você acaba percebendo que a derivada faz com que a gente tenha pequenas variações. O que faz o volume de uma esfera mudar? Se você aumentar um pouquinho uma esfera, ó, o volume dela aumenta um pouquinho. Então, seria um pequeno volume aqui, ó. E esse pequeno volume corresponde, numericamente, aproximadamente, à área da esfera. Isso, assim, é o tipo de coisa que a gente percebe resolvendo muitos exercícios, conversando com outras pessoas, assistindo palestras, assistindo videoaulas. Mas é bem interessante pensar nisso, né, sobre a derivada como uma taxa de variação. E o que faz o volume variar? É uma área. Bom, vamos continuar. Letra O. Vou fazer na próxima página, letra O. Agora nós temos E igual a meio v quadrado. Então, a derivada de E em relação
AV. Então isso aqui vai ficar, o 2 cai, né? A gente diminui uma unidade nele. Aqui temos 2 de baixo. Então aqui vai ficar V. Agora a letra P, que é E igual a meio de mv². Então, a derivada de E em relação a V vai ser, então esse 2 cai, vai cortar com esse 2, igual a gente acabou de fazer, então vai ser m vezes V. Aí já não é tanto assim a minha área, mas eu acho que isso aqui é a fórmula de energia cinética. Então, a gente está vendo a variação da energia cinética em relação à velocidade, né? O que faz isso mudar. A letra Q, nós temos agora U, que é A sobre x elevado a 12 menos b x elevado a c, em que a e b são constantes. Então aqui a gente pode trocar a forma de u para a x elevado a menos 12 menos b x elevado a menos 6. A derivada de u em relação a x será, então esse menos 12 cai, e a gente diminui uma unidade nele. O menos 6 cai, vai ficar com esse sinal negativo, fica positivo, e a gente diminui uma unidade nele. Então, a derivada de u em relação a x será menos 12 a sobre x a 13ª mais 6 sobre x elevado à 7ª.